começar o terceiro e último vídeo desse nosso primeiro módulo. Bem, já falamos dos elementos que podem compor a narrativa e como nos dias de hoje, como entregamos, como editamos é fundamental para o consumo do conteúdo pelo nosso leitor. Assim, concluímos que os elementos gráficos visuais tornaram-se fundamentais para se contar uma história, mas o uso e a combinação entre eles fazem surgir, digamos, peças, gêneros informativos, que vocês com certeza já ouviram falar. Visualização de dados, data-driven, mapas, explanatory graphics, motion, visual stories, long stories, tudo pode ser narrativa. Então, vamos falar sobre eles. Tanto são gêneros, todos esses elementos citados, que os jornais americanos The New York Times e The Washington Post, quando vão fazendo um balanço das narrativas publicadas ao longo do ano, eles classificam para os leitores. Por exemplo, o Niche classifica pelo tipo, o Washington Post indica se é ou não gráfico. Como disse, viraram gêneros, então vamos a eles. Visualização de dados. Como o próprio nome diz, é quando representamos visualmente o dado. Por exemplo, um gráfico do PIB é visualização de dados. Então sempre organizamos os dados? Sim. A diferença é que hoje temos ferramentas que nos permitem organizar, formatar, publicar esses dados. Muitas, inclusive gratuitas, como por exemplo o Tableau Software, muito eficiente para a publicação online de gráficos. Data Driven. Também, como o nome diz, é o dado dirigido. Voltamos ao exemplo da visualização. Imagine, você tem um conjunto bruto de dados do resultado do PIB, da taxa de desemprego, enfim, e a partir desse conjunto você faz análise, você entra, você faz um recorte e consegue saber em que faixa, de qual localidade, em qual grupo o efeito do baixo crescimento do PIB foi mais perverso, ou onde a taxa do desemprego foi maior. Você vai lá e busca um personagem naquele ponto, naquele recorte. Já fazíamos isso? Sem dúvida. Mas com o dado podemos, digamos, apontar, quantificar, qualificar a informação. E o principal, humanizamos assuntos tão áridos. Mapas. Óbvio, permitem localizar, mas com o uso da tecnologia de satélite, permitem também georreferenciar, projetar no mapa uma projeção de pontos precisa. Os mapas narram histórias, em especial de forma sequenciada. Por exemplo, como seria difícil acompanharmos a guerra na Síria, o desenrolar da crise. Mostrar isso sem o uso de mapa de forma temporal seria praticamente impossível. Como iríamos acompanhar a movimentação do ISIS? Como iríamos acompanhar os conflitos? Quer dizer que trabalhar latitude e longitude pode gerar informação, nos permite uma noção espacial de um evento. Explanatory Graphics. O nome é autoexplicativo. São os gráficos explicativos. É quando usamos a infografia para narrar uma história, quando mostramos uma sequência ou explicamos um evento. Podemos usar diagramas, transparências, visões explodidas, sequência de desenhos, até mesmo mapas. Enfim, recursos gráficos variados para contar uma história. Visual Stories. São as narrativas que usam fotografia, ilustração e o vídeo. Como já disse, a linguagem do vídeo será detalhada pelo João, mas sem dúvida a escolha correta do vídeo empresta emoção às narrativas, facilita a empatia do leitor com o conteúdo. Por exemplo, um conteúdo do mesmo assunto em vídeo é mais espetacular que o mesmo depoimento escrito, sem dúvida. Sem contar que no vídeo o consumo é passivo. Isso quer dizer, o leitor ele precisa iniciar o consumo, mas a entrega do conteúdo, o conteúdo em si, é fechado, não aberto. Nessa categoria também incluímos o motion, ou seja, as animações. Também nos permite uma entrega fechada de conteúdo. Sua edição pode ser a mais variada possível. Vai desde um estilo tipográfico aos modelos 3D. Mas observe, aos contrários do vídeo,
as animações são muito usadas para colocar o leitor num local em relação ao espaço, entender a relação espacial dele com esse local. Por exemplo, a inauguração de um novo museu. Você consegue colocar o leitor nesse espaço, porque isso permite limpar a cena, retirar os ruídos visuais que uma filmagem real talvez seria impossibilitada de fazer. Long Stories. Igual ao Visual Stories. Pode usar vídeo, fotografia, animação, tudo para contar uma história, amarrado no mesmo ambiente multimídia, só que digamos de uma forma mais densa. Assim, pelo que vimos, os elementos citados no primeiro vídeo desse módulo formam gêneros, que falamos nesse terceiro vídeo. Diagrama mais mapa forma explanatory graphic. Vídeo mais fotografia mais animação formam long story. O importante não são os nomes, mas sim escolher bem as suas propriedades. E para o futuro? Em recente artigo que fiz para o livro comemorativo dos 25 anos do Malafiage, prêmio máximo, o Pulitzer, da infografia e das narrativas, eu escrevi que ele passará necessariamente por esse aparelhinho aqui, o celular. Então, se eu for aconselhar, aconselho vocês a olharem com carinho as narrativas feitas para cá, olharem as possibilidades, olharem como usuários, como quem consome. Mas usuário, usabilidade, bom, isso é assunto já para o próximo módulo. Então, um abraço e até lá!